O chefe fala alto que nem 20 mecânicos deram conta daquele truque largado na rodovia. Ela entra sozinha no acostamento quente, enquanto os outros riem como se fosse mais uma piada. Comentários baixos correm pelo grupo, todos certos de que ela não vai conseguir nada. Ela ignora cada olhar e começa a checar o que deixaram para trás. Mangueira por mangueira, junta por junta, até encontrar algo escondido que pode virar o jogo. A tensão aumenta porque todos esperam que ela fale mais rápido que os outros. Ela acorda cedo todos os dias, mesmo quando o corpo pede mais tempo. A cadeira ao lado da cama é sempre o primeiro ponto do dia, firme, silenciosa, esperando por ela. O quarto é simples, com ferramentas guardadas em caixas empilhadas no canto. O cheiro de graxa já faz parte do ar, como se fosse um pedaço de quem ela é. Ela se troca com movimentos práticos, pega as luvas gastas e segue para a varanda. A rua ainda está vazia. O calor de Mossoró começa cedo e ela já conhece cada mudança de luz sobre o asfalto. Ela desce a rampa da casa empurrando a cadeira com ritmo estável. O barulho das rodas no cimento é o som que abre o dia. Ela segue até a oficina onde trabalha, um galpão pequeno, cheio de peças antigas encostadas nas paredes. Nada ali é luxuoso. Tudo é usado até o limite. Ela chega sempre antes de todos. Gosta desse silêncio inicial. Observa a bancada, confere as chaves misturadas, recolhe parafusos perdidos. Esses gestos moldam a rotina e dão estrutura ao pensamento. Cada manhã é igual. E isso traz um tipo de segurança. Ela gosta disso. Mesmo quando sabe que, ao longo do dia, sempre surgem olhares duros, comentários cortados e expectativas baixas. Ela liga o ventilador velho e começa a revisar um motor que ficou da noite anterior. Move-se com precisão, aproximando a cadeira da altura certa, apoiando um dos pés da cadeira no suporte do cavalete para manter tudo firme. Os braços fazem o que o corpo inteiro não precisa fazer. Ela aprendeu a transformar esforço em método. A oficina começa a encher, mecânicos passam por ela, alguns apenas assentem, outros fingem não vê-la. Nada disso é novo. Ela continua o serviço, ocupando o espaço com cuidado, evitando atritos. A rotina dela é feita de ajustes, não de confrontos. No meio da manhã, um cliente aparece com um problema simples. Ela faz o atendimento rápido, sem pausas longas, conferindo o básico, explicando com calma. O homem observa a cadeira, observa as mãos dela, observa o carro. Fica desconfiado por alguns segundos, mas aceita o serviço. Ela resolve fácil. Ele vai embora satisfeito, mas sem agradecer muito. Já é esperado. Durante o dia, ela segue entre motores abertos, ferramentas velhas e peças limpas com trapo úmido. Sabe que a vida não tem grandes surpresas dentro da oficina. É sempre o mesmo ciclo de barulho, calor e trabalho contínuo. E, mesmo assim, existe uma espécie de paz nisso. Ela fecha a oficina no fim da tarde, guarda tudo no lugar certo. Sente o braço cansar um pouco enquanto empurra a cadeira pela rua de volta para casa. O dia termina do mesmo jeito que começou. Um ritmo constante, firme, previsível. Ela ainda não imagina o que a espera na rodovia. A manhã seguinte começa com o mesmo calor pesado entrando pela oficina. Ela chega cedo, como sempre, mas percebe um silêncio diferente no galpão. Nada parece fora do lugar, mas a rotina tem um peso estranho, como se algo estivesse esperando para se revelar. Ela empurra a cadeira até a bancada e começa a organizar as ferramentas de modo automático. Cada chave colocada no lugar certo ajuda a manter o dia sob controle. O chefe passa apressado perto dela, com o celular na mão e o senho fechado. Ele não fala nada, apenas observa a oficina como se calculasse o que ainda vai dar errado.
Ela continua o trabalho, revisando um alternador e separando peças que precisam de limpeza. O barulho dos outros mecânicos chega aos poucos, criando o ambiente conhecido. Ainda assim, ela nota que todos parecem inquietos. Minutos depois, o chefe chama 2 mecânicos para fora. Ela continua a rotina, mas percebe que o clima muda quando eles voltam. As conversas baixas ganham força. Um deles comenta algo rápido enquanto pega uma caixa de ferramentas, mas não direciona nada a ela. Apenas passa com pressa, deixando um rastro de urgência. Ela tenta seguir o trabalho, porém sente que o ritmo já não está estável. Decide revisar um motor deixado no canto desde a semana passada. Era um serviço simples, mas o estado dele deixa claro que alguém tentou mexer e desistiu. Mangueiras soltas, marcas de ferramentas em pontos errados e um cheiro de combustível mais forte que o normal. Ela analisa cada detalhe, buscando alguma lógica nessa desordem. Aos poucos, percebe que a falha não é tão óbvia quanto parece. O conjunto tem sinais de desgaste fora do padrão, como se houvesse um problema pequeno que se espalha sem aviso. Não é grave o bastante para parar tudo de imediato, mas suficiente para gerar defeitos estranhos e difíceis de rastrear. Ela já viu situações parecidas em motores maiores, mas esse tem um comportamento mais irregular. Enquanto limpa uma peça, o chefe entra de novo na oficina, falando alto com alguém no celular sobre um truck parado na rodovia. O tom dele mostra impaciência. Ela finge não ouvir, mas a conversa atravessa o ambiente. 20 mecânicos tentaram resolver e nada funcionou. O truck está abandonado, bloqueando parte do acostamento. O chefe reclama do prejuízo e diz que ninguém quer voltar lá depois de tantas falhas. Ela volta o foco ao motor na bancada, mas sabe que o defeito oculto diante dela lembra algo que viu em serviços grandes na estrada. Um padrão discreto, fácil de ignorar. Um tipo de problema que cresce sem aviso e faz tudo parecer impossível. Ela começa o dia com os mesmos gestos de sempre, movendo a cadeira pelo pátio da oficina enquanto o sol ainda sobe. O calor já toca o chão e faz a poeira grudar nos pneus. Ela entra no galpão, liga o ventilador e organiza a bancada. Os panos de limpeza ficam dobrados no canto, as chaves alinhadas por tamanho. As peças usadas separadas das que ainda podem ser aproveitadas. Esses pequenos rituais seguram o dia no lugar correto. Os mecânicos chegam aos poucos. O barulho das conversas enche o espaço antes mesmo do primeiro motor ser ligado. Ela se mantém discreta, ocupando um canto da oficina onde consegue abrir motores sem precisar disputar espaço. Ajusta a altura da cadeira, aproxima o tronco e começa a desmontar uma tampa de válvula. O cheiro de óleo velho sobe devagar. Tudo segue o ritmo habitual. O chefe passa olhando os serviços alinhados e marca as prioridades sem muita conversa. Ela recebe tarefas menores, coisas que sabe resolver rápido, mesmo quando parecem repetitivas. Verifica um carburador que chegou sujo, desmonta, limpa e monta de novo com precisão. O corpo trabalha em silêncio, como se já tivesse decorado cada movimento. Horas passam entre motores simples, pequenos ajustes e peças que chegam sem aviso. Ela troca juntas ressecadas, limpa conectores, aperta parafusos que outros deixaram soltos. O tempo dentro da oficina nunca parece correr igual ao tempo da rua. Aqui é mais denso, mais pesado, mais previsível. E isso deixa a rotina confortável. Ela faz uma pausa curta perto da porta e observa o fluxo da rua. Caminhões passam em velocidade constante, levantando vento quente. Ela bebe água, deixa os braços descansarem e volta ao trabalho. No canto do galpão, um motor grande repousa desmontado desde dias atrás. Ela observa de longe, imaginando o que poderia estar errado ali. O padrão de desgaste na superfície do bloco chama sua atenção. Parece familiar, mas ela empurra a curiosidade de lado
e volta ao serviço que tem na frente. O restante da manhã segue sem sobressaltos. Ela realiza ajustes pequenos, atende um cliente rápido e ajuda outro mecânico a posicionar um motor pesado no suporte, segurando a base com firmeza. São esses gestos que moldam a rotina dela, sempre presente, sempre útil, mesmo quando alguns fingem que não percebem sua precisão. Ao final da tarde, ela limpa as ferramentas com o mesmo cuidado de sempre. Passa o pano 2 vezes em cada chave. Guarda tudo no lugar certo e desliga o ventilador. A oficina esvazia devagar. A rotina dela nunca muda, mas a sensação do dia deixa um peso diferente no ar. Algo pequeno e distante parece se aproximar, ainda sem forma. O dia começa com um barulho diferente no pátio da oficina. Um caminhão menor encosta perto da entrada e 2 mecânicos descem falando rápido. O chefe aparece logo atrás, com o rosto tenso, como se carregasse uma urgência que não cabe no espaço estreito do galpão. Ela observa tudo enquanto organiza a bancada, mas já sente que a rotina não vai durar muito. O chefe anuncia que o truck abandonado na rodovia precisa de mais uma tentativa. Ele fala alto, irritado, dizendo que ninguém conseguiu resolver e que o dono ameaça acionar todo mundo. Os mecânicos evitam olhar para ela como se soubessem que o clima vai piorar. O chefe cita as falhas anteriores, fala do prejuízo, fala do calor da estrada, fala da humilhação que virou piada entre outras oficinas. O nome dela não é mencionado, mas paira no ar como uma possibilidade que ele parece rejeitar. Ela continua limpando uma peça, mantendo o foco no trabalho. Mas o chefe se volta para ela. Ele comenta que 20 mecânicos já tentaram resolver o truck e que não faz sentido mandar mais ninguém. Depois, solta uma frase seca, dizendo que aquilo não é serviço para quem já tem limitação. A oficina inteira escuta. Alguns fingem continuar o trabalho, outros observam de canto. O peso da frase se espalha rápido. Ela não reage, apenas coloca a peça sobre a bancada e respira fundo, procurando alguma ordem dentro da confusão externa. O chefe espera uma resposta, mas ela permanece firme, segurando a cadeira com uma mão. O silêncio dela incomoda mais do que qualquer palavra. Os mecânicos começam a discutir quem seria enviado. Ninguém quer voltar para a rodovia depois de tantas tentativas frustradas. O calor, a poeira, o barulho constante dos carros passando. Alguns dizem que já tentaram de tudo. Outros afirmam que o motor está condenado. A conversa cresce, mas nenhum deles quer assumir a tarefa. O chefe fica ainda mais irritado, circulando pela oficina com passos pesados. No meio dessa confusão, ela observa um padrão nas falhas comentadas pelos mecânicos. Cada tentativa parece ter atacado apenas a superfície do problema, como se todos tivessem medo de desmontar o que realmente importa. Essa percepção cria uma tensão diferente dentro dela, uma mistura de insegurança e impulso. Algo nela sabe que o defeito pode ser mais profundo e mais escondido do que todos imaginam. O chefe, cansado da discussão, decide encerrar o assunto e manda todos voltarem ao trabalho. Ele reclama da situação e sai do galpão para resolver outra entrega. A oficina volta ao ritmo normal, mas o clima já está marcado. Ela permanece olhando para a porta por alguns segundos, tentando entender o próximo passo. A queda acontece sem barulho, sem ex. O calor da tarde chega antes do horário e deixa a oficina abafada. O ventilador não dá conta. Os mecânicos trabalham devagar, como se o ar estivesse pesado demais para qualquer esforço. Ela tenta manter o foco em um motor pequeno, mas a mente volta sempre para o truck abandonado. A frase do chefe ainda atravessa os pensamentos dela, seca e insistente. 20 mecânicos tentaram, nenhum conseguiu. E mesmo assim, ele preferiu humilhar antes de considerar outra possibilidade. O chefe volta ao galpão com passos firmes e uma expressão fechada.
Ele anuncia que o cliente está pressionando e que alguém precisa ir à rodovia agora. A oficina inteira fica em silêncio. Ninguém se oferece. Alguns desviam o olhar. Outros fingem estar ocupados demais. A tensão cresce rápido, puxando o ar para um ponto onde ninguém quer chegar. Ela sente o peso da urgência, mas também sente a ferida aberta pela humilhação anterior. Ainda assim, existe algo dentro dela que não recua. Ela observa o movimento dos mecânicos, o medo deles de lidar com um problema que virou motivo de piada. O truck não é só um serviço difícil, é uma sombra que se espalhou pela oficina inteira. O chefe começa a apontar nomes, tentando obrigar alguém a ir. Todos recuam. Ele reclama da falta de coragem, xinga a situação, repete que o truck não funciona há dias. A pressão dele aumenta, mas ninguém responde. O ambiente fica saturado, como se a oficina inteira estivesse prestes a ceder. Ela empurra a cadeira devagar até o centro do galpão. Não fala nada, apenas para ali, entre o chefe e os outros mecânicos. O gesto é simples, mas muda tudo. O chefe encara, confuso, como se não esperasse nenhuma reação dela. Ele pergunta se ela realmente acha que pode fazer algo que os outros não fizeram. A voz dele é dura, mas agora há uma ponta de insegurança. Ela mantém o silêncio. A resposta está no movimento da cadeira, na forma como ela segura a luva na mão, na determinação que não precisa de palavras. Os mecânicos observam de longe, sem saber se ela está cometendo um erro ou abrindo uma brecha que ninguém mais teve coragem de tentar. O chefe cede, ainda contrariado. Ele libera a caminhonete com as ferramentas e manda um dos jovens acompanhá-la até a rodovia. O rapaz concorda sem discutir, mas é claro que não quer estar lá. Ela ajeita o corpo na cadeira, fixa as mãos no aro e segue até a saída. A crise não está no truck, está no momento em que ela atravessa a porta da oficina e deixa para trás qualquer proteção da rotina. A rodovia espera, junto com o fracasso de todos que tentaram antes. A caminhonete segue pela estrada quente, vibrando em cada remendo do asfalto. O jovem ao volante dirige sem falar muito. Ele mantém os olhos na pista, como se quisesse chegar logo e voltar ainda mais rápido. Ela segura a caixa de ferramentas no colo, sentindo o peso instável conforme o veículo balança. O vento entra pela janela aberta e traz poeira fina que gruda na pele. A paisagem seca se estende dos dois lados, com arbustos baixos e trechos longos sem sombra. Quando a caminhonete se aproxima do ponto indicado, o truck aparece parado no acostamento, grande e silencioso. O veículo ocupa um espaço pesado na paisagem, como se tivesse sido abandonado pelo próprio tempo. O jovem estaciona a alguns metros, desce rápido e abre a porta para facilitar a descida dela. Ela ajusta as mãos nos aros e desce com cuidado, sentindo o calor do asfalto subir como se fosse uma parede invisível. O truck está sujo de poeira acumulada, com marcas fundas no chão onde tentaram mexer antes. As latarias carregam riscos de ferramentas usadas sem precisão. Há peças soltas no canto, panos endurecidos de óleo e uma caixa de parafusos derramada pela metade. A cena mostra dias de tentativas frustradas. Ela se aproxima devagar, observando cada detalhe. Não existe pressa agora. O jovem fica atrás dela, com expressão incerta. Ele cruza os braços, olha a estrada, olha o motor, como se o desconforto de estar ali fosse maior do que qualquer outro problema. Ela abre o capô com esforço, estabiliza a cadeira perto da frente do truck e apoia os pés no chassi para manter firmeza. O motor está parcialmente desmontado, revelando marcas de intervenções apressadas. Mangueiras retiradas sem ordem, fios puxados de qualquer jeito, juntas mal recolocadas. É como se cada mecânico tivesse tentado um caminho diferente sem observar a estrutura geral.
Ela começa pelo básico, movendo as mãos com cuidado. Toca as mangueiras, verifica a linha de combustível, acompanha o trajeto até o filtro, examina a bomba. Nada é descartado de imediato. Cada parte conta uma história das falhas anteriores. Ela encontra inconsistências pequenas, marcas de vazamento antigo, sinais discretos de pressão irregular. Nada resolve o problema, mas tudo aponta para algo escondido mais adiante. O jovem pergunta se ela está conseguindo ver alguma coisa. A voz dele é baixa, quase um pedido para que a resposta seja negativa. Ela não responde, apenas continua o trabalho, desmontando uma peça que ninguém parece ter tocado. Quando abre a tampa interna, encontra algo diferente. Um resíduo escuro acumulado em um ponto onde não deveria existir. É uma falha rara, ligada a um desalinhamento discreto que compromete todo o fluxo do sistema. Não é uma solução ainda, mas é o primeiro sinal real de caminho. Ela observa o detalhe por alguns segundos, deixando o calor da rodovia escorrer pelas costas. Pela primeira vez desde que chegou, algo na cena muda de direção. Não é vitória, não é garantia. É apenas uma chance. O calor sobre a lataria do truck aumenta a cada minuto. O jovem dá alguns passos para trás, buscando sombra mínima perto da caminhonete. Ela permanece onde está, com os olhos fixos no ponto onde encontrou o resíduo escuro. A estrada segue barulhenta, com caminhões passando e levantando vento quente que espalha poeira sobre tudo. Ela limpa a área devagar, usando movimentos cuidadosos para não perder nenhum detalhe. O motor mostra sinais de intervenção repetida. Marcas de ferramentas cruzam a superfície. Parafusos foram apertados em excesso e outros ficaram soltos. Ela segue observando o padrão de desgaste em volta da peça onde o resíduo se acumulou. Algo ali não combina com a estrutura normal do motor. É pequeno, mas altera o fluxo inteiro. Ela desmonta a peça com calma, abrindo espaço para ver a área em profundidade. O desalinhamento é sutil, quase invisível. Só aparece quando ela observa o conjunto todo, não apenas as partes isoladas. É o tipo de defeito que passa despercebido para quem tenta resolver rápido. O tipo de detalhe que nenhum dos 20 mecânicos percebeu, porque todos atacaram o sintoma, não a causa. O jovem se aproxima um pouco, perguntando se ela encontrou alguma coisa. Ela não responde de imediato. Mantém a atenção no ponto central. O resíduo indica que o problema começou pequeno, mas cresceu a cada tentativa errada. As vibrações aumentaram o desgaste interno e a pressão acumulada desviou o fluxo de combustível até comprometer totalmente o funcionamento. Ela remove mais uma peça e confirma a suspeita. A falha vem de uma peça instalada com leve inclinação. É quase imperceptível, um erro inicial que condenou todas as tentativas posteriores. Nada ali funcionaria enquanto essa angulação permanecesse errada. O truck não estava condenado. Foi apenas mal interpretado desde o começo. A revelação se encaixa no raciocínio dela com a mesma precisão das ferramentas em sua mão. Ela entende o que precisa ser feito. Não será simples. Exige desmontar parte do conjunto, limpar resíduos acumulados, corrigir o ângulo e remontar tudo com firmeza exata. O ambiente adverso da rodovia torna tudo mais lento e pesado, mas possível. Ela ergue o corpo um pouco, apoiando o braço no chassi para ajustar a posição. A cadeira está firme, estabilizada pelo asfalto irregular que prende as rodas. O jovem observa com mais atenção agora, percebendo que algo importante aconteceu. Ele não entende completamente, mas sabe que o rumo mudou. A revelação não traz alívio imediato, traz responsabilidade. Ela sabe que, depois disso, não existe espaço para erro. A peça desalinhada explica todas as falhas anteriores.
E agora depende dela transformar esse entendimento em solução real. Ela fecha os olhos por um instante, não para descansar, mas para organizar o próximo movimento. A rodovia continua vibrando ao redor, mas o foco dela está mais firme do que nunca. Ela segura a peça desalinhada nas mãos e observa o formato com atenção. O resíduo preso nas bordas mostra quanto tempo o erro cresceu sem que ninguém percebesse. O jovem permanece perto sem falar nada agora. A postura dele mudou. Antes era inquieto, agora é atenta, quase cautelosa. A rodovia segue barulhenta, mas o trabalho dela começa a criar um ritmo próprio, firme e contínuo. Ela coloca a peça sobre a caixa de ferramentas, respira fundo e começa a desmontar a parte maior do conjunto. Cada movimento precisa ser controlado. O espaço é limitado e o calor deixa o metal quente demais. Ela usa panos para segurar algumas partes, empurrando a cadeira centímetros para frente até encontrar a distância certa para continuar. A poeira entra no motor aberto, mas ela limpa tudo com movimentos rápidos. Não há tempo para hesitação. O jovem percebe que ela está indo mais fundo do que qualquer um antes. Ele segura uma lanterna, posiciona a luz sem que ela precise pedir. A ajuda é simples, mas suficiente para manter o fluxo. Ela desmonta uma mangueira presa de forma irregular, solta os parafusos que ainda estavam firmes e separa as peças maiores daquelas que já não servem. Tudo vai para o chão em ordem, criando um mapa claro de onde cada parte precisa voltar. Com o conjunto aberto, ela alcança a área onde a inclinação começou. A superfície está marcada, mas ainda pode ser corrigida. Ela limpa com paciência, removendo o resíduo acumulado e abrindo espaço para encaixar a peça nova com precisão. O truck permanece imóvel, como se observasse o esforço dela. Quando coloca a nova peça na posição, ela verifica o ângulo 3 vezes. A cadeira se move alguns centímetros para trás, depois para frente, buscando o ponto certo para alcançar os parafusos sem perder equilíbrio. Ela prende tudo com firmeza, apertando de forma uniforme para evitar qualquer tensão que possa criar outro desalinhamento. Aos poucos, o motor começa a recuperar forma. O conjunto retorna ao lugar certo, cada parte encaixada com calma. Ela reconecta as mangueiras na ordem correta, ajusta os filtros, limpa novamente a área sensível e verifica as ligações do sistema de combustível. A poeira volta a cair, mas o movimento dela é constante. O processo se torna uma linha contínua entre tentativa e ajuste. O jovem observa o motor ganhando estrutura. Ele segura algumas peças, passa ferramentas, oferece água. Ela aceita apenas quando realmente precisa. A rodovia segue vibrando, mas dentro do círculo pequeno onde ela trabalha, tudo parece mais estável. Quando o conjunto está completo, ela recua um pouco e observa. Não há pressa. A segunda chance não está no motor funcionando. Está no cuidado exato que ela colocou em cada detalhe. Ela permanece imóvel por alguns segundos, olhando o motor reconstruído diante dela. O calor continua intenso, mas a sensação ao redor parece diferente. O jovem aguarda em silêncio, segurando a lanterna desligada, como se tivesse medo de atrapalhar o momento. Ela aproxima a cadeira do truck e verifica cada ligação mais uma vez. As mangueiras estão firmes. Os parafusos seguem alinhados. A peça nova mantém o ângulo correto. Nada parece fora do lugar. Ela faz um sinal para o jovem entrar na cabine e virar a chave. Ele hesita por um instante, mas obedece. A cabine range quando ele sobe, como se o truck também estivesse esperando esse desfecho. Ela apoia a mão no chassi, firme, observando cada detalhe do conjunto. O jovem gira a chave. O motor tenta responder. O som ainda é áspero. Ele insiste.
O motor gira mais uma vez, cria um ritmo irregular e depois estabiliza. O truck finalmente desperta. O barulho cresce, enchendo o acostamento. A vibração percorre o chão e chega até a cadeira dela. O motor não apenas funciona. Ele respira com força, firme, contínuo, como se tivesse esperado o ajuste certo desde o primeiro dia. O jovem olha pela janela com expressão de surpresa. Ele desce rápido, ainda tentando entender o que acabou de acontecer. Ela permanece calma, observando o funcionamento por alguns segundos. A fumaça inicial se dissipa no ar quente. O som se mantém estável. A rodovia absorve o barulho como parte natural da paisagem. O jovem sorri sem perceber, quase aliviado. Ele volta a olhar para ela como se estivesse vendo outra pessoa, não apenas a mecânica que saiu da oficina para enfrentar um problema que ninguém quis assumir. O truck, que antes parecia condenado, agora mostra força real. O conserto não é milagre, é método, paciência e precisão. Ela segura a caixa de ferramentas e observa o resultado com atenção. O trabalho está ali, concreto, sem exagero. O jovem comenta que ninguém vai acreditar. Ele caminha ao redor do motor, tentando confirmar que não é ilusão. Ela não responde, apenas estabiliza a cadeira e fecha o capô devagar, deixando o peso descer com cuidado. O barulho final sela o serviço. A caminhonete volta pela estrada levando os dois. O vento quente entra pelas janelas, mas o clima dentro do veículo mudou. O jovem dirige em silêncio, olhando para ela algumas vezes com outro tipo de respeito. Ela segura a caixa de ferramentas no colo, com a postura firme e tranquila. Ao entrar na oficina, o barulho do truck funcionando ainda ecoa na memória dela. Os mecânicos param por um instante. O chefe observa sem entender. A transformação não está só no motor, está na forma como todos a veem naquele momento. Ela chega na oficina sem pressa, segurando a caixa de ferramentas no colo. Os mecânicos observam em silêncio, como se o barulho da caminhonete tivesse anunciado a volta dela antes mesmo de aparecer na entrada. O chefe está perto da porta, com o celular na mão. Ele ergue os olhos e a imagem dela entrando quebra o ritmo de tudo ao redor. Não há fala, não há gesto brusco, apenas um silêncio que pesa mais que qualquer comentário. Ela para a cadeira no centro do galpão, no mesmo ponto onde tomou a decisão que mudou o rumo de todos. O corpo dela está cansado, os braços marcados pelo esforço, mas a postura permanece firme. O jovem que foi com ela desce da caminhonete e confirma, com poucas palavras, que o truck está funcionando. Ele não tenta enfeitar a história, apenas diz o suficiente para que ninguém tenha dúvida. A oficina inteira absorve a notícia de forma lenta. Alguns mecânicos se entreolham. Outros voltam ao trabalho como se não soubessem reagir. O chefe guarda o celular no bolso, caminha alguns passos e para diante dela. A expressão dele não é de raiva nem de surpresa. É algo mais contido, quase desconfortável. Ele não diz nada. Ela também não. O silêncio entre os dois é claro o bastante para dispensar qualquer explicação. Ela segue para a bancada e começa a guardar suas próprias ferramentas. Os gestos são tranquilos. Cada peça encaixa no lugar certo, como sempre fez. O ambiente ao redor parece diferente, mas ela mantém o mesmo cuidado de todos os dias. Não precisa provar nada agora. O serviço já fez isso por ela. Com tudo organizado, ela segue pela oficina até a porta da frente. O calor da rua entra forte, misturando poeira e luz. A cadeira desliza devagar pelo piso. Ela respira o ar quente e deixa o galpão para trás, carregando apenas o que importa. Não leva orgulho exagerado, não leva raiva. Leva a certeza simples de que fez o que precisava fazer. O caminho de volta para casa é calmo. As rodas da cadeira encontram o mesmo chão de sempre, mas o dia não tem o mesmo peso.
O truck funcionando na rodovia continua ecoando na memória dela, firme como o som de algo que finalmente encontrou seu lugar. Ela chega na varanda, coloca a caixa de ferramentas ao lado da porta e observa o fim da tarde tomar forma. O mundo não mudou de tamanho, mas algo dentro dela mudou de direção. A história que ninguém acreditou se tornou parte da rotina dela, sem exagero, sem espetáculo, apenas verdade. E nesse silêncio simples, ela entende que a força dela nunca esteve no que o chefe disse. Estava no que ela fez, no calor da estrada, nas peças alinhadas, no motor que voltou à vida. A mudança ficou ali, concreta, no gesto contínuo de não recuar. A história termina aqui, onde o trabalho encontra descanso. Não precisa de mais nada.